Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Coutinho e hoje tô trazendo novamente para vocês aqui o Café com Seguros para Todos. A gente fala para corretores e para o público em geral. O meu parceiro de negócios, que é o Leonardo Almeida, o Léo, tá com alguns probleminhas de saúde, mas daqui a pouco ele tá de volta. E tô trazendo um tema aqui muito atual para vocês, que é falando sobre o consórcio e poupança. Na verdade, a gente vai fazer aqui uns comparativos e eu trouxe os meus amigos aqui da Porto Seguro, Thiago e o Bruce. E agora passo para eles aqui para que eles falem com vocês também. Bom dia aí, Thiago, tudo bem? Bom dia, Cris, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, me apresentar para o público, né? Me chamo Thiago Fernandes. Minha função hoje na Porto é gerente comercial, trabalho na Porto já há 13 anos. Então, tenho expertise aí de trabalhar com vários produtos da Porto e o consórcio é um dos produtos que eu mais gosto na companhia, né? Vai ser um prazer poder conversar um pouco com vocês sobre o consórcio, trazer um pouco da visão desse produto para o mercado, né? Poder contribuir um pouco para o teu público também. Acho muito importante vocês fazerem esse trabalho. Então, queria aproveitar para parabenizar vocês, né? Obrigada. Deixar uma mensagem aí para o Léo também de melhoras, que em breve ele esteja aí de volta com vocês, viu? Com certeza. É um prazer também, que é um produto que eu gosto muito. Bom dia, Cris. Bom dia, Thiago. Meu nome é Bruce. Então, hoje eu atuo como especialista de consórcio lá na Porto Bank. Tenho uma parceria muito grande com todos os corretores, principalmente com a sua corretora, que é super querida por nós. Trabalho em conjunto também com o Thiago, né, fazendo desenvolvimento de resultado do produto dentro das corretoras. Então é um produto assim super carismático, tá na boca do povo, a galera gosta muito, principalmente quando a gente faz um versus, né, contra o financiamento. Questão de juros, questão de taxa administrativa, a gente vê que realmente é um produto que financeiramente se adequa mais ao nosso bolso. Verdade. Então, faz super sentido para o nosso bolso, né, para o povo brasileiro, e a gente vai conversar aí ao longo do nosso bate-papo bastante sobre ele. É verdade. As pessoas às vezes acham que consórcio é um produto de prateleira que fica guardado lá e não é. Muita gente utiliza do consórcio para estar adquirindo bens, casas, carros. E engraçado, né, que a grande maioria pensa que é para pessoas com... Tipo assim, não, eu não tenho como contratar o consórcio. E o que a gente mais vê são pessoas muito bem informadas, muito bem no mercado mesmo de trabalho, que tem consórcio, como médicos, advogados, né? A gente vê aquela galera assim que está sempre preocupada realmente com o futuro. E a gente fica às vezes brincando, né? Tem um vizinho que toda hora, desculpa aí, toda hora ele troca de carro e as pessoas ficam assim, nossa, mas tem 2, 3 anos o cara trocou de carro. E aí quando você vai ver, o cara tinha uma carta de consórcio. Verdade. E o hoje... consórcio é interessante, Cris, desculpa te interromper, porque assim, ele é um produto que existe há muitos anos, né? Sim. Então, o consórcio é um produto que a gente pode bater no peito como sendo um produto nacional, né? Foi criado no Brasil, ele já existe desde a década de 60. E é um produto que muitos brasileiros consomem. E a gente costuma dizer que a maioria dos clientes que contratam uma vez o consórcio tem a oportunidade de degustar o produto, no geral não sai. Ele continua comprando, adquirindo, realizando os seus sonhos com o consórcio. E o consórcio, de fato, ele é um produto que se encaixa muito para um brasileiro, porque, infelizmente, no nosso país, as taxas de juros elas são muito elevadas, né? Sim. Em países aí como Estados Unidos, entre outros, taxas de juros elas são mais acessíveis. Mas aqui no nosso país, uma pessoa que quer adquirir um veículo ou até mesmo um financiamento de imóvel paga uma taxa de juros bem elevada, dependendo do volume de entrada que ela vai dar. Então isso facilita, né, a pessoa se planejar para comprar, adquirir o bem, trocar o carro, como esse cliente que você citou, né? Tem vários. E o que eu mais gosto também de vender, o da Porto especificamente, porque eu vi várias pessoas sendo contempladas e a felicidade de ser contempladas. Eu trabalhei antes de ter a minha corretora também, numa grande ADM, então a gente tinha um público bem selecionado e tal. E quando você contempla a pessoa, que a pessoa vai retirar ali a carta de crédito, está comprando os imóveis, você faz parte daquele processo, da realização, momento, né? da realização do sonho, você fica assim, gente... Queria que realmente todo mundo tivesse essa cultura, entendesse. Por isso que eu vim, né? Eu chamei, convidei vocês, eu falei, não, esse é um produto que eu gosto, confio, porque acho que a gente só vende aquilo que a gente confia, né? Pelo menos eu sou uma corretora que eu só consigo trabalhar com produtos e com companhias que eu realmente confio.
É legal esse seu depoimento falando sobre a administradora, sobre a felicidade dos clientes no ato da contemplação, que a gente busca realmente fazer essa espécie de consultoria, sabe, em dupla. Então, geralmente, particularmente, a gente faz o desenvolvimento das corretoras com questão de resultado, treinamento, consultoria. A gente costuma participar até das reuniões de negociações diretamente com o cliente, que está para um fechamento assim iminente. Então, hoje a gente tem diversos perfis trabalhando com consórcio. Então a gente tem desde um motorista de aplicativo, Sim. que tem uma renda ali, às vezes, comprometida, né, com o pagamento de parcela do carro que ele já pega, ou de um financiamento, ou de alguma coisa, com as custas de casa, com o aluguel de carro que ele está pagando e tal, até mega empresários que fazem investimentos em compras de terreno, construções, buscam comprar residências para poder alugar, enfim. A gente tem todos esses perfis. Então, a gente trabalha junto das corretoras, é uma parceria muito interessante, onde a gente consegue prestar essa consultoria para que a gente consiga passar para eles uma média de lances que vem sido contemplado dentro do grupo que esse cliente está entrando, até para a gente fazer essa consultoria financeira. Então, Sim. hoje, o cliente que ele está entrando no mundo de consórcio, ele não está sozinho. Ele não está entrando junto da corretora. Nem o corretor, né, gente? Nem o Exato. corretor. Porque um das questões assim que a gente quer trazer para o público, que é corretor também, quando a gente fala que a seguro para todos, a gente está englobando os corretores também. Eu quero apresentar para os meus amigos corretores um produto que realmente é bom, confiável e uma companhia que você pode atestar ali 100% de certeza que o negócio vai dar certo. A gente vê até a forma como a Porto lida, como você falou da questão da consultoria, Sim. até quando alguém tem algum problema no pagamento do consórcio, como vocês lidam com essa pessoa. Eu conheço pessoas também que fizeram um consórcio, a gente vai falar bastante disso também, que a questão do seguro prestamista, né, e vieram faltar, como a companhia lida com essa parte, a família consegue ter acesso. Então, assim, acho legal a gente falar e mostrar aí algumas diferenças, porque tem muita gente que fala, não, eu vou fazer poupança, consórcio não é tão bom assim, porque tem a taxa de administração, que a gente brinca, né? Eu falei assim, o cara tem que ganhar alguma coisa também, né? Verdade. Tem que administrar o grupo. Até porque como é que mantém uma Sim. estrutura de pessoas para administrar tudo isso? Sim. É a taxa de administração, É a taxa né? de administração. E é interessante, Cris, porque assim, o consórcio e o seguro, na minha visão, tem muito a ver. Sim. Por quê? O consórcio é algo que ajuda o cliente a realizar o sonho, a sua conquista. Seja a compra do carro, seja a compra do seu imóvel. E o seguro protege o sonho. Sim. Protege as realizações. Então tem muito a ver. Por isso que a Porto trabalha há mais de 20 anos já com consórcio. Tem uma expertise muito boa no produto. A gente desenvolve cada vez mais esse produto com condições que sejam mais atrativas para os clientes. Lá no final, talvez aí da live, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, do podcast. Mas é interessante entender que tem muita sinergia. E a Porto, como ela preza pela qualidade, a gente também preza pela qualidade da prestação de serviço dentro do consórcio, né? Diferente de um banco, o corretor de seguro ele não visa uma meta específica e só pensa na meta. Verdade. Exato. Ele pensa na solução para o cliente, pesquisa essa solução no mercado e tenta trazer a melhor solução para o cliente daquilo que ele necessita. Então, casa muito com o que a gente também trabalha, porque nós não queremos aquela venda em que o cliente venha se arrepender e daqui a 3 meses cancele. Não. A gente quer um cliente que contrate o produto consciente, sabendo o que ele vai solucionar para ele e como ele vai ajudar ele a alcançar o seu objetivo. Então tem muita sinergia. Isso que o Thiago está falando é muito importante porque realmente a gente preza muito pela saúde financeira dos nossos grupos. Então hoje no mercado, a Porto ela tem os grupos mais saudáveis para um cliente entrar. Sim. Óbvio que a gente faz uma análise prévia, sistêmica ali, que dura geralmente de 5 a 7 segundos com base no CPF do cliente, que ele passa para a gente. E aí, mediante a isso, a gente já tem uma aprovação para que ele consiga contratar o produto. A gente não pede comprovação de renda, não pede nenhuma documentação robusta, então a gente acredita primeiro no nosso corretor que está fazendo uma venda saudável lá na ponta, então a gente realmente não se importa com quantidade de clientes, e sim com a qualidade e a saúde financeira dele, até porque fazendo um exercício assim, bem conta de padaria, né? É interessante para que a gente tenha clientes mais saudáveis no nosso grupo, para que a gente tenha cada vez mais boletos e parcelas pagas para que a gente consiga aumentar o nosso número de clientes contemplados.
Então não é jogo para a gente colocar um cliente, como o Thiago falou, que vai sair daqui a 3, 6 meses. Então ele vai causar um furo no nosso grupo que não é interessante para ninguém, entendeu? Verdade. O corretor tem essa preocupação também, pelo menos acredito que a maioria, que é justamente manter esse grupo saudável, trazer... A gente brinca que nós somos a segunda classe de médicos, né? A gente vive preocupado com a proteção do nosso cliente. Então, quando o cara tem um sonho, ou o cara tem algum problema que ele precisa ser solucionado, que a gente tem a resposta com o seguro, a gente não dorme enquanto não resolve aquilo. Sim. Meu marido até brinca comigo e fala assim, eu não conseguiria viver como você vive, preocupada com os teus clientes, preocupada com não sei o que, tentando arranjar soluções para eles. Eu falei assim, mas é o meu trabalho, e eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com proteção. Então, eu acho importante. E aí eu trouxe esse tema para vocês, a gente vai falar agora... Vou pedir pro Lucas, meu querido Lucas aí, tá? Uma trocadinha aí de... A gente vai falar aqui sobre o consórcio versus poupança. Qual dos dois vale a pena investir? Tema polêmico. Essa aqui é a minha corretora, tá, gente? A Invest Premium, corretora de seguros, que é uma das patrocinadoras do Café e Seguros para Todos, tá? E, inclusive, queria agradecer pelo presente, pelo meu presente. A próxima vai ficar... Tive que usar aqui já, porque... Verdade. Muito obrigado pelo carinho de sempre com vocês. E o tema é bem polêmico, Cris. Antes da gente entrar no tema, eu só queria trazer uma reflexão para os corretores, né? Uhum. Vocês também falam aqui para os corretores, não só para o público final, né? Então, falando especificamente para os corretores, trabalhar com consórcio exige que você tenha algum envolvimento para entender o produto. Então, a gente sempre tem treinamentos, a gente sempre prioriza que o corretor, ele pelo menos entenda bem o universo do consórcio, para que ele possa tangibilizar a venda e entender a necessidade do cliente na ponta, né? Então, aproveitem os treinamentos no possível do consórcio, tanto com o Bruce quanto com outros consultores, quanto os online, porque isso tudo vai só cada vez capacitar mais. E o conhecimento nunca é demais, né? Sim. É uma coisa que a gente guarda, a gente leva para a vida. E com certeza vai cada vez mais tornar o corretor um profissional mais gabaritado, mais bem preparado para atender a demanda na ponta. Então, contem com esse apoio nosso, né, Bruce, que a gente sempre faz questão de capacitar cada vez mais os parceiros, né? Exatamente. A gente vai montar também alguns treinamentos lá da corretora e do próprio programa, trazendo, a gente vai chamar vocês direcionado para o público realmente corretor. E vai ser muito legal, porque aí é a seguradora falando e o corretor falando. Sim. Porque o que a gente vê muito hoje é o seguinte, a seguradora falando para os corretores, mas assim, quando você tem quem está do outro lado, sentado, falando, é completamente diferente. Perfeito. Eu brinco que tem um outro colega nosso que ele foi até da Porto também, hoje ele tem a própria corretora dele, e eu brinco, ele foi gerente comercial durante 10 anos, e eu brinco com ele e falo assim, e aí, é a mesma coisa que sentado lá de cá, que era sentado lá daí? Né? E ele fala, não, é completamente diferente. Eu falei, agora você entende como que a gente vive do lado de cá? Porque que a gente fala algumas vezes que não tem tempo suficiente para abraçar todos os produtos? Aí ele, não, agora realmente eu vejo que não é tão simples e tão fácil assim como a seguradora pensa. E mais para frente, se você desejar fazer algum encontro para falar de gestão, bora. Tô junto. Pode contar comigo também, que eu acho um tema importante, né? Às vezes a gestão, a demanda ela é tão acirrada que você não consegue gerir tudo ao mesmo tempo, é difícil estar no treinamento ao mesmo tempo, atendendo o cliente, vendo financeiro, vendo gestão de equipe e por aí vai, né? Exatamente. Então, assim, como talvez lidar com isso? Se um dia você quiser fazer algum tema desse, a gente vai fazer, também com certeza. De alguma forma contribuir. Tá convidado. O Léo vai gostar também. Que bom. Nós, especialistas de produto, quanto os gerentes comerciais, a gente entende que o corretor na ponta, ele tem... E umas atribuições, né? Exato, ele tem que ser um polvo, né? Ele trabalha com diversos produtos e com algumas administradoras e algumas seguradoras. Então, a gente tem ciência de que o dia a dia de vocês realmente é bastante puxado. Então, na nossa cabeça, realmente, quando a gente starta o nosso dia, é trazer leveza e suavizar um pouco a ponta que é o corretor. Então, você pode contar sempre com a gente. Vocês estão de parabéns. A Porto realmente, ela abraça o corretor. É uma das poucas seguradoras, não estou rasgando seda aqui não, tá, gente? Mas é uma das poucas seguradoras que realmente abraça o corretor. Você se sente, tipo assim... O cara tá, né? Exatamente, em casa e tá ali do seu lado. É teu parceiro mesmo, entende as tuas necessidades, entende a necessidade do cliente quando você leva para dentro da companhia. Isso faz total diferença. Porque ser ouvido,
mesmo que você não tenha a solução exatamente como a gente queria, precisava e tal, mas só você ser ouvido e entender o que o corretor e o que o cliente estão precisando, isso faz maior diferença no mercado. Que bom, a gente fica muito feliz. Agradece, Cris. Com certeza. Agora vamos falar do consórcio, né? E poupança, né? Que tema. Até brinquei, eu trouxe um porquinho aqui, depois a gente tenta dar um nomezinho pra ele, tá vendo, gente? Ó, Nome carinhoso. Carinhoso, O Bruce é bom com isso. Ó, vai ficar com o nome de Bruce aí. Não. Ele vai engordando, tá, gente? Ele tá pequenininho assim, mas conforme vocês forem, a gente for falando, né? Daqui a pouco, quem sabe, ele já tá A gente começa aqui fazendo o nosso consórcio desse tamaninho, daqui a pouco a expectativa é essa, né? Ele vem pequenininho para engordar, né? Exatamente. E a verdade, Cris, quando a gente fala de consórcio, de poupança ou de qualquer outra linha de crédito ou investimento, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, consórcio é investimento? Bom, se a gente falar da visão da CVM, não. Porque ele não é um produto que te gera juros, né, em cima do teu depósito, em cima do que você investiu. Então ele não te gera lucro. Porém, o consórcio pode ser usado como investimento? Pode. Sim. Por exemplo, um capital de giro. Ele é um produto de investimento? Não. Mas ele pode ser usado como investimento? Sim. Pode, né? Dependendo do projeto que o empresário tenha, do que ele vai fazer, ele pode pegar um crédito no banco a juros, investir no negócio e fazer com que esse negócio ele dê mais lucro do que os juros que ele paga ao banco. Sim. Então, no final das contas, ele usou aquele recurso como um investimento. Ele não é um produto de investimento, porém pode ser usado como investimento. Sim. Então, no consórcio nós temos clientes investidores, inclusive, né, que investem em outras linhas de investimento mesmo, produtos de investimento como CDB, renda fixa, renda variável, ações e por aí vai. Porém, no consórcio, dependendo da estratégia que você adota, você consegue fazer com que o consórcio seja uma linha de investimento, em que ele vai te gerar lucro, né? Então, nesse caso, o consórcio pode ser usado assim, dependendo do que o cliente deseja. Uma das primeiras perguntas que a gente faz como corretor e a seguradora também, a Porto, para que o cliente quer o consórcio? Né? Se é uma coisa imediata, a gente tem que desenhar, foi o que vocês falaram. A gente tem que conhecer o cliente, a necessidade dele, para desenhar a linha do tempo ali de que forma ele vai fazer. E tem sim aqueles caras que são investidores, que compram cartas, contemplam as cartas, né? E essas cartas vão gerando, de uma certa forma, uma lucratividade para o cliente também. A gente conhece isso. Então, eu fico assim, às vezes as pessoas falam, não, mas não é investimento. Então você não sentou para conversar com a pessoa certa. Isso, Cris, verdade. É verdade. Porque se você sentar para conversar com a pessoa certa, é investimento. No meu modo de ver, sim. Isso é verdade e isso passa desde o processo inicial, lá quando você faz a captação do cliente, captação de lead, quem trabalha com patrocinado, com captação de lead free na internet para tentar fazer conversão de vendas. Então, desde aquele atendimento que você faz lá na ponta até o ato da contemplação, é um processo bem interessante que o corretor ele tem que estar do lado. Sim. Então, hoje a gente faz um processo de venda lá na ponta, tenta fazer um processo qualitativo para que você tenha um lead legal para você tratar, um cliente legal para você tratar e no final das contas ele fechar a negociação com você e a gente montar um projeto legal para ele estruturar, né, tudo bonitinho e ser contemplado. Sobre perfil de cliente, sobre perfil de consumidor, cara, a gente não tem um perfil exato. Assim, tem corretores que trabalham desde lead de internet, tem corretores que trabalham com captação na rua. Então, depende muito do trabalho do corretor, realmente. Então, hoje a gente colocar uma pedrinha em cima do qual que é o perfil do consumidor do consórcio não existe. Vai desde o cara que quer realizar o sonho dele de ter um carrinho usado dentro das regras do consórcio até o cara que realmente quer comprar terreno, quer fazer investimento, quer rentabilizar a carta. Enfim, é uma necessidade, Isso que é uma gama de consumidor muito grande. É verdade, é bem real. Eu tenho alguns clientes que são pintores, outros são Tem de manicures tudo. Tem e de tudo. já estão sonhando, eu quero ter meu próprio salão, eu quero morar numa casa de praia daqui a um tempo, então eu vou comprar. Tipo assim, é o planejamento. A gente brinca que realmente nós somos os médicos, né? Como você falou, a gente fica ali do lado, meio que acompanhando o que o cliente precisa, o que a companhia tem para oferecer para aquele cliente, se vai servir, se vai atender ele ou não, né? Aquela questão da medicação, será que essa medicação vai ser boa para ele? Não vai. Se não vai, a gente já fala logo, olha, realmente, pro que você quer imediato nesse momento, dependendo do desenho que é feito ali, do que a pessoa
precisa e quer, a gente já sabe se aquilo dali vai ser ou não para ela. Verdade. É muito Então, de acordo com planejamento, necessidade e o sonho, assim, dos clientes, sabe, Cris? Cara, sem desmerecer o sonho ou a necessidade, assim, os objetivos de cada um. A gente tem desde mega empresários que pegam linhas de crédito acima da casa dos milhões, até aquele cliente que faz uma contratação da linha de crédito mais baixa, assim, de imóvel, por exemplo. Hoje a nossa menor linha de crédito é de 70 mil. Tem cliente que faz a aquisição dessa carta de 70, de 100, 150 mil, consegue fazer um planejamento, uma estruturação para contemplação, tudo bonitinho. E aí, quando ele é contemplado, ele compra um estabelecimento, uma sala comercial, alguma casinha, e aí depende do bairro, obviamente. Às vezes ele até quita, né, uma dívida que ele tem de financiamento também. E aí ele bota esse imóvel para alugar e com o aluguel desse imóvel ele está pagando as parcelas do consórcio. Entra aí a linha do que a gente falou, que talvez o consórcio possa ser uma linha de investimento. Exato. Porque se eu tenho um consórcio contemplado, compro um imóvel e alugo, e o aluguel paga o consórcio para mim, no final das contas, lá, quando eu terminar o meu prazo de pagamento do consórcio, eu já tenho um patrimônio construído. Sim. Eu tenho percebido, não vou falar nomes aqui, mas tem uns grandes investidores aí que vêm nessa pegada aí já há um tempo. Muito. E agora resolveu abrir pra galera de que forma eles fazem e continuam fazendo, tá, gente? Continuam fazendo. Para dar essa alavancada no patrimônio deles. Então, quando a pessoa fala que não é investimento, eu falo, cara, você não entendeu como funciona a brincadeira. Porque se você entender, vira um investimento sim. E aí vem esses caras grandes, né, mostrar pra gente que é real. Sim. Não é que eles estejam querendo vender, não. Eles realmente fizeram isso. Porque quando você tá do outro lado, porque quem tá ouvindo eles não... Às vezes fala, não, tá falando isso. Fica meio cético, né? Será que é verdade? Vai acontecer mesmo, né? Mas a gente que tá do outro lado, que conhece ali e vê e fala, cara, isso que ele falou e faz sentido. E tem clientes, Cris, por exemplo. Não é só sentido, não, rapidinho, Thiago, não é só sentido, não. A gente sabe que é verdade. Sim. Porque a gente sabe de onde eles começaram, o que eles fizeram, né? Comprar, entendeu? Então. E é interessante, Cris, porque assim, por exemplo, tem muito cliente que é investidor mesmo, né? Então tem seus investimentos aí diluídos nas linhas de investimento do mercado, que às vezes um exemplo, tenho lá, sei lá, 1 milhão guardado, seja em ações, seja alocado na previdência, ou enfim, onde for, num investimento. E aí eu quero comprar um imóvel de 800 mil. O que geralmente as pessoas acabam fazendo que tem investimento e está com recurso guardado? Retira os 800 da linha de investimento e compra o imóvel. Aí compra à vista, né? Às vezes até tenta um desconto, que é interessante. Mas a pessoa também pode seguir um segundo caminho, que a gente tem visto muito acontecer na Porto, com os clientes que têm linha de investimento. A pessoa, em vez de sacar os 800 para comprar desse exemplo, ela pode sacar 450, 500 mil, dar o lance no consórcio contemplar e deixar o restante lá investido. Isso é bom por quê? Porque, querendo ou não, ela ainda tem um capital guardado, investido, gerando lucro para uma eventual necessidade ou até mesmo para que ela use em caso de emergência ou qualquer coisa do tipo, ou até se ela quiser investir num negócio, porque boa parte dos clientes que investem dinheiro investem também em negócios. Então ele pode usar esse capital para investir em algum outro negócio que gere lucro para ele. Então veja que o consórcio ele dá uma flexibilidade do uso do dinheiro. Sim. Que a pessoa às vezes ela acha que só tem um caminho, mas ela pode ter outros caminhos também. Quais são os produtos hoje que a Porto vem vendendo assim no consórcio, que tem lá na prateleira? Diferenciado, porque a gente sabe que tem imóveis, né? Tem veículos pesados, aí a galera dos caminhões e outros... Os scanners da vida. Exatamente. E teve uma época que ela estava com placa solar, não sei se ainda... Nós ainda temos. Já tem. A gente trabalha com 3 principais cartas, né? Que é automóvel, imóvel e pesados, como você falou. Então, na carta de automóvel, a gente consegue adequar. Apesar do nome ser automóvel, tem muito corretor, muito cliente que... e moto? Entra na carta de automóvel. Então, carro, moto, jet ski, lancha e placa solar estão dentro da carta de automóvel. Que legal. Placa solar dentro da carta de automóvel? Sim. Verdade, a gente consegue colocar, adequar ela, alienando o bem do cliente. Imóvel, como você falou, e aí vai, de residencial, comercial, casa de veraneio. A gente consegue fazer também cartas de consórcio para imóvel, desmembrando ela, né, fazendo meio a meio para reforma, para construção, tem isso também. É bem legal. E veículos pesados.
Os veículos pesados entra, né, os veículos de linha amarela, realmente pesados, e a gente também consegue adequar dentro da categoria de pesados os carros que são considerados carros de luxo, né, hoje em dia, que são carros acima de 200 mil. É verdade. E às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não tenho dinheiro para investir no consórcio, eu não tenho dinheiro para não sei o quê, não vou ficar esperando tanto tempo. Só que você faz uma conta, faz aquela famosa planilhinha ali, ó, começa a ver os teus gastos mensais. Aí você começa a ver que você tá comendo demais. A minha avó sempre fala isso. Olha, sabe onde está indo o seu dinheiro? Olha pra você aí. Você vai ver onde é que tá indo o seu dinheiro. Então, assim, se você começa também a cuidar da sua saúde, você começa a cuidar da sua saúde financeira, você consegue muitas vezes, esse dinheiro tá indo muito aqui. Acho que eu vou pegar esse dinheiro e vou começar, né? Tipo, tem cartas aí de vocês a partir de R$400, não é isso? Tem, de alguns. tem. Então, Tem. assim, às vezes você gasta isso num jantar. Sim. Você gasta isso em 2 finais de semana. Perfeito. Entendeu? Então, E é interessante, tá jogando dinheiro fora. É. A verdade, assim, o que você está falando é bem interessante, né? Até remete um pouco do tema, que é a questão do consórcio e a poupança, né? O que é melhor? Qual é a diferença? Por que o consórcio pode ser considerado também uma linha para o cliente poupar dinheiro, né? Então, quando a gente olha para o porquinho, que a gente daqui a pouco vai dar um apelido aí, aí tá na missão de vocês. Lucas, volta pra cá a tela do porquinho, Lucas, que é pra poder fazer a semelhança. E aí, assim, por favor. Quando a gente olha em qualquer imagem, um porquinho como esse, na internet, seja onde for, a gente entende que ele já remete à questão de você poupar, Sim. de você guardar dinheiro. E aí, uma pesquisa realizada pela Pulse em 2023, ela, enfim, conseguiu compreender que cerca de 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Mas eles gostam de boleto. Gostam. Né? E aí, eles gostam de boleto, um então, boletinho pra pagar. Mas sabe por que o boleto é interessante? Sim. Porque o boleto te dá uma previsibilidade. Exatamente. Você consegue encaixar no orçamento e você já tem uma programação financeira sendo seguida. E é interessante assim... Você sabe para onde está indo. Além de você se sente saber para onde obrigado está indo, você sabe como você já preencheu o teu orçamento referente às finanças. Então, assim, é bem interessante notar que, apesar de boa parte do povo brasileiro querer poupar o dinheiro, a grande maioria não consegue. E aí, o que acontece na prática? Guardo R$200 hoje, 300 mês que vem, 200, tal, e daqui a 6 meses eu tenho, sei lá, 1.500 na poupança. Aí quebrou não sei o que do carro. O que eu faço? Saco o dinheiro da poupança. Mexe no porquinho. Vou lá no porquinho, tadinho. Magrinho de novo, quando ele começa a engordar, eu vou lá e tiro. É isso aí. E vou lá e troco o pneu, vou lá e faço o que surgiu. Fiquei doente ou coisa do tipo. Então a gente pega esse recurso que a gente guardou e usa, destina para alguma coisa que surgiu. Então a poupança, ela acaba não acontecendo na prática. Apesar de eu ter o desejo e a vontade de poupar, o meu comprometimento com poupar para realizar no futuro, ele é fraco, na maioria das vezes. Não estamos dizendo aqui que todos os clientes não sabem poupar, não é isso, né? Mas o perfil do consumidor brasileiro é de não poupar. É de poupar e tirar. Sim. Poupei um pouquinho, saco. Poupei um pouquinho, saco. E aí ele nunca chega aonde ele planejou. Seja a compra do carro, seja a troca, seja o imóvel, seja qualquer coisa do tipo. Às vezes a viagem que ele quer fazer, porque assim, tem gente que acha assim, mas se eu comprar o consórcio de carro, eu só uso pro carro. Não, se eu pagar 50 meses lá do consórcio, se for um grupo de 50 meses, ao final eu saco como recurso financeiro. Você está lendo mentes agora? Eu ia perguntar sobre as viagens. Não, e é legal isso tudo que o Thiago está trazendo, porque eu faço visitas diariamente em corretor, então a gente consegue pegar vários exemplos reais, assim. Tem corretor nosso que faz justamente isso que o Thiago falou, então corretor, por exemplo, que eu já visitei, que a filha tinha determinada idade. E aí ele falar isso agora. E aí ele sentiu assim, cara, minha filha se for para Disney agora, ela não vai aproveitar. Ele pegou uma carta de consórcio no período de 50 ou 72 meses, foi pagando ali, esqueceu, não fez lance para contemplação. Então era uma carta ali que, tudo bem, ele sabia, ele tinha obrigatoriedade do boleto. Então era uma conta que já estava ali nos gastos mensais dele. E aí ao final do período, ele pegou essa carta toda rentabilizada, toda corrigida e, de acordo com a idade da filha, fez essa viagem para eles aproveitarem. E eu tenho também perfis desde clientes que, por exemplo, mãe, que entra em contato com a corretora, a gente faz reunião e fala, minha filha ela não tem responsabilidade financeira.
não adianta, ela ganha mesada, eu dou cartão de crédito para ela e eu não consigo colocar uma responsabilidade financeira dela. Vou contratar o consórcio no CPF dela que eu preciso criar isso nela. A gente tem diversos perfis. Verdade. E é interessante isso. Pode falar, Cris. Que você falou aí sobre a viagem, eu conheço um cliente, né, um casal, que eles fizeram esse comprometimento com o consórcio e o valor que eles tinham feito deu para fazer a festa dela de 15 anos, quando eles sacaram, porque a gente fala assim, mas não tem rentabilidade. Tem uma rentabilidade lá, assim. E fizeram a festa de 15 anos e mandaram ela pra Disney. Sim. Olha aí, que legal, né? Porque o período, só que tava no nome deles. Aí não teve problema nenhum. Eu falei assim, gente, muito legal. Eles foram poupando desde que ela tinha 2, 3 anos de idade. E veja como tem um viés poderoso, né? Talvez, se tivesse guardando na poupança, surgiu alguma coisa... Teria pego. Aí lá nos 15 anos, aquilo que se planejou realizar, não realizou. Então o consórcio, ele te proporciona ter um comprometimento com a tua realização, com o que você planejou. Por quê? Porque no consórcio você não resgata aquele dinheiro. Então o dinheiro vai ficar provisionado para você realizar aquilo que você planejou. Você não saca em nenhuma hipótese, salvo lá no final do grupo, quando você tem um fechamento do grupo, aí você saca em um recurso financeiro. Sim. Então, o cliente que pretende e quer fazer um planejamento para realizar alguma coisa, compra da moto, do jet ski ou qualquer coisa do tipo, ele precisa ter esse comprometimento. Se ele já tem um comprometimento próprio de guardar uma disciplina de não usar aquele recurso, isso é um perfil, é uma coisa. Agora, se não tem, como é o perfil da maioria dos brasileiros, o consórcio é uma excelente solução. Sim. É interessante também, Cris, aqui dizer que, comparando ao financiamento, que é uma linha de crédito, assim como o consórcio, o financiamento é infinitamente mais caro que o consórcio. Com Ele certeza. é infinitamente maior. Realmente, às vezes o cliente tem uma parte do dinheiro e mesmo assim cai no financiamento porque não entende ou não procurou a pessoa certa para explicar para ele como funciona ali o consórcio na questão do lance e tal. E eu fico assim, gente, como você entrou no financiamento se você tinha... Eu sou um exemplo vivo disso. Então, eu sou especialista de consórcio pela Porto hoje, mas anos atrás eu não tinha todo esse entendimento que eu tenho, óbvio, por falta de instrução ou de conhecimento do produto mesmo. Então, eu tinha uma reserva financeira considerável, mas naquela ânsia que afeta todo o nosso povo, o nosso público. Imediatismo, né? Imediatismo. O que eu fiz? Peguei boa parte desse recurso, dei de entrada no financiamento. Por quê? Segunda-feira eu fui visitar o carro, gostei. O cara apaixonou. O vendedor balançou a chave pra mim. Só tem esse aqui, ó, se você não levar... Usou o papo de vendedor. Já tem 3 clientes Já vendo. tem 3 clientes. Terça-feira eu tava com a chave do carro na mão, com o documento assinado, com o depósito já feito, e hoje o meu carro ele ainda é de financiamento. Infelizmente a gente não tem uma ferramenta no consórcio de automóvel onde a gente consiga cobrir com o consórcio o financiamento do veículo. No imóvel a gente consegue fazer isso, no auto a gente não consegue. Então, apesar de ser o especialista de consórcio, eu sou ainda a cara do povo, do público brasileiro. Vai mudar agora. Não, ele sabe na casa certa ele agora. Não, e sabe o que é interessante, Cris? Nós estamos dizendo aqui que o financiamento é um produto ruim. Exato. Não é isso. Existe perfil de público e de necessidade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou comprar um carro para rodar no Uber. Mas eu não tenho carro. Então eu preciso do carro para ontem. Isso aí. Aí o financiamento é um produto maravilhoso. Eu vou pegar o carro, é como a gente falou lá atrás, né? Talvez é uma linha de investimento, né? Apesar de não ser linha de investimento. Aí você faz a conta que o vendedor quer e fala, não, tá ótimo. Quando você vai ver, você pagou 2, 3 carros. Esse é o problema do financiamento. No final das contas, você paga 2, 3 carros. Mas eu não vejo problema se ele me gerou 5, 6 vezes mais o lucro do que foi o carro. Exato. Né? Então, no caso de uma pessoa que tem a real necessidade, aquilo vai gerar algum tipo de lucro para ela, aquilo precisa ser de fato imediato, perfeito, é um produto que encaixa. E aí eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você sabe. Sabe mais ou menos qual é o percentual de pessoas que contratam ou compram um carro através de um financiamento no Brasil? Não tenho esses dados. 70%, de acordo com o Banco Central, 70% dos brasileiros adquirem o carro através de financiamento. Então, assim, existe ainda muita gente que talvez ou não conheça outras modalidades como o consórcio,
ou não consigam fazer um planejamento financeiro para talvez sair de uma linha de juros alta, e outros que precisem mesmo. E aí fazem a tomada daquele produto, contratam através desse produto. Mas assim, é muita gente que poderia talvez estar economizando muito mais com outras linhas de crédito, fazendo uma programação financeira e um planejamento. Então, no caso do Uber aqui que a gente citou, também tem o outro perfil de Uber. Aquele cara que já tem um carro, já trabalha, mas não necessariamente daqui a 2, 3 anos ele precisa entrar no financiamento novamente. Verdade. Talvez ele já possa começar a se planejar para daqui a um tempo ele contratar o consórcio. Daqui a um tempo ele comprar o carro com o consórcio, né? E aí ele fugir da linha dos juros e ter mais rentabilidade com esse tipo de produto. Então, ter o conhecimento do que você pode fazer e se planejar é a melhor coisa que os clientes podem fazer, né? Verdade. Vamos brincar agora? Vamos supor assim, eu quero contratar um consórcio. Aí eu chego pra vocês e falo assim, eu quero um consórcio para uma casa. 300 mil. Topa essa brincadeira? A gente montar aqui rapidamente uma venda? Vamos tentar, né? Vamos fazer do produto que se torna até mais simples do cliente entender, que a gente fala na linguagem do cliente, que é o de automóvel. Beleza. Então hoje a gente pega aqui uma carta de crédito numa linha baixa. Até. Tudo bem que carro hoje em dia está muito caro, independente do modelo, né? É verdade. Dá até praticamente está tudo acima de 100 mil, né? Mas vamos pegar uma carta. Vamos supor que o cliente ele tem uma reserva financeira considerável. Vamos tentar estruturar um perfil de um cliente aqui, onde ele tem uma reserva financeira, ele não quer se descapitalizar totalmente. E aí ele pode pegar uma carta de consórcio, pode ser para comprar um carro usado ou uma moto para ele, para dar de presente, enfim. Então a gente trabalha com uma linha de crédito de 50 mil, que é um número redondo, e é uma continha fácil da gente fazer. Hoje, como que é calculado o saldo devedor, a categoria que o cliente ele se enquadra no consórcio? Se hoje eu falo para você, Cris, sua carta contratada é de 50 mil, você vai dar um lance de 50% nessa carta. Quanto que você tem que dar de lance? Eu sei a resposta. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, tem que botar ali o valor da carta mais o valor da taxa, né? Quando a gente fala de taxa de ADM, a gente está falando ali da taxa de ADM, já com fundo de reserva, reserva e o seguro de vida. E vai colocar ali. Coloca tudo ali. O que a gente faz? A gente pega a linha de crédito que o cliente quer, então vamos arredondar aqui 50 mil. Vamos supor que essa faixa de crédito na Porto, né, na administradora hoje, a taxa administrativa desse grupo seja 18%. Sim. E aí o que a gente faz para achar o saldo devedor? A gente pega a taxa administrativa, soma com o fundo de reserva. Fundo de reserva, 2%. Então a gente tem já os dados da carta de crédito, 50 mil, mais 20%, né, que seria a taxa administrativa e o fundo de reserva, totalizando 60 mil. Né? 20% de 50, totaliza 60 mil. Então hoje o seu lance de 50% em cima dessa carta, ela é em cima de 50 mil, que foi o contratado, ou em cima de 60, que são as custas totais do contrato? De 60. Exato. Então o seu lance de 50%. Eu gosto de consórcio, gente. Eu conheço, já vendi muito. Então o seu lance de 50% ele não vai ser 25%, ele vai ser 30% em cima do seu saldo devedor. Perfeito. Beleza? Então, e aí a gente já tem uma estrutura de contratação, tenta adequar, sendo o grupo em formação, o grupo em andamento, a necessidade do cliente. Então, a gente consegue tentar adaptar essa necessidade dele toda à realidade financeira dele. Então, tem cliente que acha que o consórcio é milagroso, né? E aí ele chega lá na Invest e fala, Cris, eu preciso ser contemplado em 3 meses, não tenho lance para dar, não tenho nada, eu quero 100 mil. E aí, como é que a gente faz? Não existe. Nem financiamento aprova. Não tem. Na atual realidade. Então, a gente precisa entender realmente a necessidade, ver se realmente o produto consórcio se adequa à realidade desse cliente. E caso não se adeque, a gente, tanto o especialista quanto o corretor, tem que ser orientado primeiro a levantar a mão e falar, cara, o consórcio ele não vai atender a sua necessidade. Então a gente tenta ofertar ou adaptar ele em outro produto. Isso é verdadeiro, né? Falar realmente o que... E aí a gente volta lá no início, sobre a saúde financeira. Esse cliente que está achando que o consórcio é um milagroso, ele vai cancelar daqui a 3 meses, porque ele vai se desiludir, que ele não vai ser contemplado por sorte. Sorte o nome já diz.
O sorteio, o nome já diz, é sorte. E vocês têm uma boa quantidade de cartas liberadas mensalmente? Temos porque justamente sobre a saúde financeira dos nossos Isso grupos. É muito bom. Então, hoje, né, estabelecido pelo Bacen, a gente tem por obrigatoriedade de lei contemplar um cliente só, que é o sorteio. É obrigação, independente da saúde financeira do grupo. Só que tem grupos nossos de automóvel que contemplam 5, 7, 9, 11, 14 por mês. Caramba. Bruce, é um número alto. São todos os grupos? Não são, não vou mentir para você. A nossa média ali de automóvel está entre 5 e 7 mensalmente. Tá? Já então, é muito boa também. Já é muito boa comparada a algumas outras administradoras no mercado. Muito por conta da qualidade dos clientes que a gente traz para dentro de casa. Verdade. Eu vou falar uma coisa para vocês que os clientes me perguntam, né? Quando a gente faz essa conta aí do 50, mas não sei o quê, ele fala, não, mas aí eu já... Então tá, eu vou dar em cima dos 60 mil ali o lance. E as minhas parcelas? Se você já deu metade do valor, vamos dizer assim, do que você, de uma certa forma, deve à companhia, o que acontece com as parcelas? Vou deixar você responder, vai ver o nosso... O cliente ele tem a opção de ou reduzir no prazo do contrato, quando ele faz o lance dele, ou ele reduzir no valor das parcelas. É opcional, realmente. A gente dá a liberdade para o cliente fazer essa escolha. Então, ele foi contemplado. Hoje, na nossa companhia, ele tem ali 48 horas úteis, né, 2 dias úteis, para ele levantar a mãozinha e falar assim, fui contemplado. Ele oficializa o lance dele e aí fica a critério dele optar entre reduzir ali, né, a questão do prazo do contrato dele ou mexer no valor das parcelas. De acordo com a necessidade que ele está vivendo no momento. É bom a gente falar isso porque são perguntas que eles fazem muito. Tem uma outra coisa que acontece, Cris, que assim, às vezes o cliente acha assim, mas eu contratei um consórcio de 100 mil e se acontecer algum revés financeiro que eu não consiga mais pagar aquela parcela? Bom, antes da contemplação, a gente tem uma negociação que a gente faz com o cliente liga para nós, na Porto. Muito importante. Informando isso. Porque muito cliente acha que está preso, né? Vou ficar preso nisso aí 7 anos. E se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, ele liga na Porto e vai pedir a redução da carta. E aí a Porto estuda a redução da carta e da parcela, né? Porque reduzindo a carta, reduz a parcela. Então, de toda forma, a gente apoia o cliente na realização do sonho. Pelo menos ele manter parte daquele plano, para que ele não tenha que cancelar. Sim. Por causa de algum viés, alguma coisa que aconteceu, que saiu da programação dele forçadamente aquilo, né? Então, assim, é importante a gente esclarecer isso, porque muitos clientes acham que não. Acham que, assumir aquele compromisso é ad eterno. Não é. Se ele sofreu algum viés financeiro, ele precisa reajustar, a gente dá a oportunidade dele antes da contemplação de a gente avaliar isso. E trazendo esse exemplo até para prática, né? Então, um cliente, vamos supor que ele iniciou hoje com uma carta de crédito numa faixa de 150 mil. E esse grupo que ele iniciou vai de 100 mil a 170. Então, ele tem variações de linha de crédito dentro desse grupo. Lá a gente tem essa flexibilidade por entender a necessidade do cliente. Então, se em algum momento a cliente Cris está passando por um aperto, ela está vendo que aquela parcela ali na linha de crédito de 150 mil está machucando o orçamento dela ali mês a mês, mas ela não quer desistir do consórcio, que é o sonho dela em algum momento contemplar, você entra em contato com a nossa central de atendimento importante falar humanizado. Com certeza. Que a gente preza de muito maquininha, hoje. De robô, não funciona hoje em dia. A gente tem essa proximidade com o cliente. E com o corretor, tá, gente? Sim. Eles têm essa proximidade com o corretor também, Exato. tá? Porque isso é importante, porque tem umas companhias aí que você não fala com ninguém, ninguém mesmo. Só urna eletrônica, chat, robô. Enfim, ele vai e fala, olha, Porto, eu não estou conseguindo arcar com o valor dessas parcelas aqui dentro do meu grupo. Quais que são as linhas de crédito disponíveis? Bem legal. E aí a gente passa para o cliente, você tem de 100 a 170 mil. Ele vai e passa o novo valor da parcela na linha de crédito de 100, de 110, 120 para o cliente e pergunta, óbvio, que se isso se adequa financeiramente à realidade dele. Se adequando, no mês subsequente a parcela dele, a linha de crédito é reajustada. Assim como para o cliente que hoje ele viu bem, 150 mil, ele tem essa carta. E ele está olhando esse bem e falou,
cara, eu acho que eu vou esticar essa cordinha aí para uma faixa de crédito de 170, que é o limite do meu grupo. Ele também consegue entrar em contato, reajustar essa linha de crédito para cima e no mês subsequente a parcela dele vem condizente com a linha de crédito nova dele. Beleza, então pode também ser contratado por pessoa física e pessoa jurídica? Isso. Ambos. Sim, sendo que pessoa jurídica não tem seguro de vida, não Perfeito, é isso? perfeito. Falando um pouco disso, Cris. Porque isso é legal, que as pessoas também perguntam. Já é craque no produto, eu não preciso nem estar aqui. Não, precisa. Fomos convidados só configurante. Isso aí. Não, mas brincadeiras à parte, é interessante falar que o seguro de vida, que tem atrelado à pessoa física no consórcio, ele pode ser usado até como mecanismo para atender alguns clientes que buscam seguro de vida. Sim. Querem fazer um upgrade talvez da apólice que tem. Por exemplo, militar tem dificuldade de contratação de seguro de vida no mercado. Ele às vezes já tem uma apólice lá, né, fornecida pelo serviço militar, porém ele quer aumentar aquela garantia. E às vezes ele não consegue fazer isso com facilidade. Uma linha de consórcio que tem um seguro de vida ali atrelado pode ser um bom recurso para ele, onde ele vai guardando, provisionando financeiramente um planejamento para ele. Caso não aconteça a falta, ele vai ter o recurso lá no final para ele poder utilizar. E se acontecer a falta, é revertido para a família através do seguro de vida. Isso é muito legal, porque eu já vi isso acontecendo. Então isso é muito bom. Então, assim, não foi legal perder o cliente, claro. Claro, né? óbvio, é. Mas quando você faz também com um corretor que você conhece, é muito importante que as pessoas, agora eu vou falar para um público geral também, realmente, tanto para corretores, para as pessoas interessadas em consórcio, em seguros, que quando você faz o seu seguro, o seu consórcio, o seu plano de saúde, o seu seguro de vida com o mesmo corretor, qualquer coisa que venha acontecer com você fica muito mais fácil desse corretor ajudar a tua família. Verdade. Uma coisa... Porque eu sempre brinco, vai fazer com o gerente de banco? Quero ver se acontecer alguma coisa com você, se ele vai procurar a tua família e vai falar que você tem seguro de vida. 4h01 da tarde esse gerente já sumiu. Já sumiu, não fala e muitas vezes a pessoa não sabe que tinha seguro de vida. É o que eu acho que é o benefício. O corretor não, o corretor fica, não. Até porque ele quer falar, não, olha aqui, olha, viu como é que eu, né? Tipo, vai lá e ajuda a família. É legal vocês criarem essa relação com o cliente, vocês que eu digo, a sua corretora e todas as demais, por quê? A gente faz muito comparativo com atendimento bancário, atendimento robotizado, urna eletrônica e tal. Quando fala assim, não entendi a sua pergunta, aí você repete. Desculpa, não entendi a sua pergunta. Eu falei, minha filha, então chama alguém aí, porque você tá muito burrinha hoje. Né? Fico brincando com a compreender ainda, né? Ainda não tá com a IA muito boa, não. Talvez o que o Bruce vai falar é um pouco do que eu vou falar. O corretor tem esse diferencial de se importar com o cliente. Com a família não do só cliente com a também, venda, mas se importa com o cliente. A gente então sofre. Ele acompanha, dá auxílio, precisa de ajuda, o corretor está presente. Eu acho que o papel do corretor, tenho certeza, o papel do corretor ele é infinitamente maior nas vidas dos clientes, porque é uma pessoa que acompanha, estuda, entende, traz soluções para ajudar o cliente a alcançar elas. Falando um pouquinho disso, encaixando para o nosso cenário aí do consórcio, falando um pouco do consórcio poupança, né? Quando a gente olha o cenário de que 61% dos brasileiros não têm a educação para guardar dinheiro e 70% compram veículos ou imóveis através de financiamento, a gente percebe que ainda existe muita gente que precisa entender e conhecer um pouco a mais o consórcio, que pode ser uma excelente solução para ela. E aí existem algumas coisas que, assim, infelizmente, devido à nossa estrutura no país, a gente não vai para uma escola aprendendo a educação financeira, como se planejar, como construir o futuro. A gente não aprende isso na escola. São poucos aqueles que saem do seu segundo grau com noção de como fazer isso. Por isso é esse cenário que nós temos por trás, né, desses números. Porque realmente as pessoas não têm essa educação desde de a nossa base, criação, né? Assim como o Bruce não teve, como ele falou aqui, financiamento, eu também já fui cliente de financiamento, não tenho nenhum problema com o produto. Também, acho gente, ótimo também, já fui. E encaixa para necessidade, perfil e momento. Verdade. Mas o consórcio, ele proporciona para as pessoas a educação financeira. Sim. Aí eu vou te dar um exemplo, que meu pai não me mate, porque eu vou falar dele aqui agora, né? E ele vai ver com certeza esse conteúdo, mas assim, o meu pai, ele é aquele típico militar que vive de empréstimo, o que vivia.
Graças, acabou. de empréstimo. Consignado. Consignado. Então, não, consignado é baratinho, porque vai. eu tenho benefício, Já desconta na folha. desconta na folha, por Nem isso que é vejo, aí barato. não vê nem o dinheiro. E aí o que é que a pessoa faz? Uma das coisas que a gente, no geral, pretende fazer sempre com o nosso dinheiro é fazer uma organização para que as contas se encaixem. Sim. E aí a pessoa fala assim, vou pegar um empréstimo de 30 mil, a parcela de 2.300 encaixa. Ela olha para o orçamento financeiro dela e fala assim, eu tenho uma lacuna aqui de 2.500, 2.300 encaixa, vou fazer. Mas ela não vê que os 30 mil que ela pegou virou 70 ao longo prazo. Então, aquilo começa a virar na vida daquela pessoa uma bola de neve, onde ela não consegue sair mais daquele comprometimento financeiro. Sim. Então, é um empréstimo Em cima atrás do outro. Aí, uma vez, meu pai me ligou, meu filho, tô pensando bem em trocar o carro. Eu, pai, que bom. Vai pegar que carro? Vou pegar um Corolla. Aí, só a título de exemplo, meu pai tem um Monza 94. Inteirão, ar-condicionado funcionando, bonitinho, vira a chave, a antena sobe, ele é muito zeloso com o carro é muito bonitinho. O carro é ótimo. E esse carro é bom mesmo, O carro é ótimo. É um dos melhores carros. O carro é muito bom. E as pessoas, quando vê o carro do meu pai, falam assim, quer vender? Ele nunca quer vender, né? Mas tá tudo bem. Igual o Silvio Santos, né? Tem aquele ali que fala, cara, Carro de colecionador, bonito, bem cuidado. E meu pai é né? apaixonado no carro. Só que ele queria trocar por um Corolla. Eu falei assim, pai, como é que você vai fazer isso aí? O que você planejou fazer? Olha, eu já pensei aqui, eu vou dar o Monza de entrada, o Monza na FIP para uma concessionária, talvez nem aceitasse. Se aceitasse, ia dar 2.000, talvez, vamos colocar assim. Vou financiar e o restante que faltar da entrada eu vou fazer um empréstimo. Aí vai vir e tal, não sei o que. Mas tu já pensou na conta disso? Aí eu comecei a fazer a conta com ele. Quando eu comecei a fazer a conta com ele, ele falou, é mesmo, filho, não vai dar não, vai ficar pesado. Né? Eu falei, vai ficar ruim, pai. Mas por que você não faz um consórcio? Aí a pergunta que ele me fez, que é o tema, não é melhor fazer a poupança? Que aí eu não pago taxa, né? E rende um pouquinho. Falei, pai, o senhor tem 50 e poucos anos já. Nunca poupou. Você acha que vai conseguir 5, 7 anos deixar o dinheiro lá na poupança? Aí ele riu. Falou, não vou não, né, filho? Eu acho que não vai. Acho que vale a pena você fazer o consórcio. Você vai se comprometer com o que você quer realizar lá na frente. Fez o consórcio, já está no segundo dele. Gostou. Que legal. Não trocou o carro, porque preferiu usar o recurso financeiro no final das contas. Aí, ó. Então o consórcio te dá essa flexibilidade. Ah, eu quero trocar o carro. Era o sonho dele. Era o que ele queria. Mas chegou no momento que ele trocou. Ele falou, cara, eu não quero mais trocar o carro, porque eu já botei um banquinho, botou um banquinho de couro no carro, botei isso, tal, que o carro tá direitinho, eu quero viajar. Falei, lindo. Pega o recurso do consórcio que você fez, que você planejou, que você guardou, viaja. Muito legal, né? Então, assim, um produto consórcio também é um produto educativo financeiramente. Porque você começa a entender que existem melhores soluções, Sim. que você consegue usar o seu recurso financeiro melhor. E com o tempo, você consegue talvez até fazer linhas de investimento em conjunto. Eu tenho um consórcio, mas o dinheiro que você economiza de um financiamento, você pode destinar para um CDB, você pode destinar para um outro tipo de investimento, desde que você comece a se educar. E o consórcio te proporciona essa educação. Por isso que é um produto que eu amo. Porque ele é um produto, na minha visão, para todos. Encaixa muito bem com o tema de vocês, né, aqui do podcast. Café e seguros para todos. O consórcio, para mim, é para todos. Por quê? Porque todas as pessoas podem ter acesso, desde que elas tenham o comprometimento financeiro com aquilo. Sim. Desde que elas entendam que o que ela está fazendo naquele momento é para um planejamento futuro. E o consórcio ainda é algo que eu acho legal, é que assim, foi sorteado. Cara, o teu planejamento futuro foi antecipado. Lindo, melhor coisa do mundo. A gente conhece essas pessoas também, fala, cara, mas o que eu vou fazer agora com o dinheiro? Porque eu não tava... Eu, naquela época... Não, agora eu vou fazer o seguinte, já que vocês vão... Onde que vai aplicar? Qual é o fundo, né? Eles perguntam. Então pega esse valor aí e aplica, que eu vou pensar o que eu vou fazer da vida. E o consórcio... Porque você não é obrigado, né, a comprar o bem na hora que você foi sorteado. Então, isso aí vai de acordo também com algumas administradoras. Graças a Deus, a Porto não trabalha com obrigatoriedade de utilização de carta no ato da contemplação. Então, assim, eu tô mais coreano. O cliente hoje, ele foi contemplado, ele não tem obrigação de utilizar a carta de crédito.
E aí, óbvio que independente do cliente ser paulista, carioca, do Rio Grande do Sul, do Amapá, de Pernambuco, ele foi contemplado, ele pode comprar esse bem em território nacional. A gente não limita ele. Muito legal. Isso é muito legal também. E aí esse cliente ele foi contemplado, vamos supor que antes do prazo que ele estava estimando. Foi sorteado. Ou ele botou ali uma opção no lance fixo, se for no de imóvel. Acho que a gente vai ter que fazer um segundo tema para falar do lance fixo, embutido. Tem várias dinâmicas para trabalhar. Usar o FGTS. Sim, tem várias coisas. O Vocês consórcio aí, é um produto maravilhoso. Cada dia que a gente para um pouquinho para entender, estudar, aprender, você aprende uma coisa nova. Sim. E você vê que ele pode ser usado para diversas modalidades. É lógico que dentro desse tempo que você nos concedeu aqui, a gente quer agradecer, né, por você ter nos convidado. Eu que agradeço vocês estarem aqui comigo. A gente pôde falar um pouco do consórcio, de como ele se comporta, para quem ele é, e é para todos mesmo, né? E é muito interessante que algumas pessoas compram consórcio pensando daqui a 5 anos mesmo. Sim. Foi sorteado e o consórcio conosco, quando não é utilizado, o crédito ele fica rendendo todo mês. A gente tem um fundo de investimento próprio da Porto mesmo, onde o cliente ele foi contemplado, não vai utilizar essa linha de crédito, ele deixa lá, rendendo conosco. Então, hoje essa rentabilização gira em torno de 90% ali do CDI. Então, ao invés da sua carta ela tá parada, ela tá rendendo ali um valor. Entendeu? Então, e aí rende mais. Rende mais que a poupança. Aí o ainda não demos o nome, né? Gente. Acho que a gente pode fazer, sabe o que? Um evento também para corretores, falando sobre essa forma dos outros benefícios, da forma que a gente pode brincar com consórcio, com lance fixo, com lance embutido, Tem uma variação muito grande, cara, de buscar a contemplação. Para que eles consigam. Aí a gente já vai pedindo aí, galera, qual é o nome do porquinho? A gente faz uma enquete para dar o nome pro porquinho. Legal. Deixar lá. E o nome mais legal, a gente disponibiliza um kit. Olha aí, gente. Pro ganhador do nome mais legal. Eu queria disponibilizar o consórcio pra pessoa comprar e você fazer com o kit. Não, pode ser tudo. A gente aqui... A gente faz uma enquete para buscar o nome do porquinho. O nome mais votado lá ganha um presente da Porto com a Invest. Exato. Pode ser? Olha, tá prometido, que legal, hein? Tá prometido. Ó, tá gravado aí. Legal. Aí, Léo, a gente já tem os parceiros fortes aí. A próxima vez o porquinho vai... Quase que eu dei um vai estar mais cheio. Vai estar maiorzinho, vai estar mais cheio. A gente bota a plaquinha com o nome dele já. A gente já vai fazer isso. Cris, muito obrigado. Pra gente foi um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouco desse tema que é importante. A gente espera que seja assim um conteúdo de relevância para os corretores, para os clientes, né? Que possa de fato ali enxergar no produto consórcio. Aqui é uma realização mesmo, um planejamento, algo que é concreto, que você pode alcançar. E a gente sabe que muitas pessoas fazem isso com consórcio há anos, desde 1960, que foi lançado aqui no Brasil. Sim. E até hoje ele existe. É porque funciona e é porque é bom. Sim. Senão não existiria mais esse produto na prateleira entre tantas e tantas empresas. Então, assim, queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre que precisar, quiser contar com a nossa participação, a gente está aberto. Vai ser um prazer estar com vocês. A gente vai estar mais vezes. Eu acho que isso daí vai ser bem legal. Se vocês quiserem também fazer algumas perguntas sobre o consórcio, sobre o produto, fiquem à vontade também. A gente disponibiliza lá para responder todo mundo. Só mandar aí caixinha de pergunta, direct, mandar aí no YouTube, enfim. Exatamente. Entrar em contato com a corretora, que a gente sempre vai estar disposto a ajudar. Cris, também te agradeço o espaço, de verdade, toda a receptividade que você teve com a gente, toda a educação, tá? A condução aí do bate-papo. Então, a galera que realmente tá com a pulguinha atrás da orelha entre fazer um versus entre financiamento, consórcio, cara, respira. Calma. Pega ali calculadora, Excel, papel, caneta, faz os cálculos. Fala com o corretor. Fala com o seu corretor especialista. De preferência, investe comigo. E a gente consegue, sim, adequar a realidade financeira de todos os clientes ao produto. De classe A, classe Z, a gente consegue estar fazendo a contratação do consórcio, tá? Então, conta com a gente mais uma vez. Te agradeço de verdade e até uma próxima visita. Ai, tá? Que bom. Tô muito feliz mesmo em receber vocês. Para mim foi um prazer enorme. Quando o Thiago falou que você viria também, eu falei, ai, que bom. Né? E a gente sabe que o Léo gostaria muito de estar aqui conosco, mas o Léo tá com um probleminha de saúde, daqui a pouco o Léo tá de volta. É uma pessoa que também tenho certeza que você vai adorar. Sim.
Ele é meu parceiro nesse projeto aí. Faço questão de bom. conhecê-lo depois. Vai Vai ser um gostar. prazer, Ele vai ser é um uma prazer. pessoa muito gente boa. Sim. Já que você já conhece ele? A gente se fala direto. Ah, Só, tá só bom. não conheço pessoalmente. Uma pessoa muito gente boa. E quero agradecer também, eu acho que essa proximidade da Porto, dos corretores e dos clientes também é algo, tipo assim, o corretor é para sempre, eu acho que a Porto também é para sempre, sabe? Tem profissionais maravilhosos como vocês, sempre muito educados, muito atenciosos, muito presentes na vida dos corretores, que facilita muito o nosso dia a dia. Né? Às vezes vocês são até... A gente é psicólogo dos clientes e vocês são os nossos psicólogos. A gente quer resolver o problema do cliente, vocês querem resolver o nosso e do cliente também. Então eu acho que isso é uma casa que eu gosto muito. De verdade eu respeito, né? E é isso, quero agradecer vocês. Tenho certeza que virão outros bate-papos referentes ao consórcio. Acho que isso daí vai dar uma movimentada. Com certeza, né? Vamos ter outros produtos também para falar. E eu tô aí ao dispor. Fica à vontade. Com certeza, para mim, foi um prazer também. É isso aí. O próximo a gente vai falar também de seguro de vida, que eu gosto muito. Boa, boa. Muito bom. Porque eu venho vendo a necessidade das pessoas cada vez mais cedo, algumas pessoas tendo problemas, né? E o seguro de vida não é só em vida, né? Não. Ou melhor, não é só quando há falta. É em vida É também, em vida né? também. A gente vai trazer isso daí. Legal. Isso é bem legal, tá? Agradeço vocês. Nada, foi um Nada. prazer. Agradeço todo mundo aí. Se vocês quiserem deixar... A gente depois vai deixar aqui o link, né? o Instagram de vocês também. Ah, legal. tá? Tá, Maravilha, joia. a gente passa para vocês. Então Perfeito. tá. E aí o cliente procura e fala, fala com a Cris, com o Léo. Perfeito, isso aí. Tá, gente? Mas Prazer. foi isso. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado. De verdade. Excelente dia pra gente. Amém. Valeu, Lucas.